Boa noite a todos. Caraca, sexta-feira à noite, mais de 40 pessoas aqui na sala. Incrível. Tainá, Letícia, liga a câmera aí também. A minha não tá ligada, não? A minha tá ligada também. Pra mim não. Ah, tá, só pra mim não tá aparecendo, então. Tá bom, vou começar então. Sejam bem-vindos à primeira reunião mensal do nosso comitê em 2021 e também à primeira reunião mensal da nova gestão. Essa aqui vai ser apenas uma, entre outras incríveis que virão daqui para frente. Essa reunião foi organizada pelos diretores locais de intercâmbio nacional, no caso a Tainá e a Letícia, do MED 3, e eu, Caio, do MED 2. Prazer que ainda não conhece a gente. Aqui nós vamos abordar alguns pontos pertinentes ao intercâmbio, especificamente o intercâmbio nacional. Nós iremos iniciar agora a apresentação. Enquanto estivermos falando, vocês podem ir mandando pergunta no chat, que a gente vai anotar todas elas e responder no final. No fim da reunião, a gente também vai liberar um forms e vocês vão ter que preencher para confirmar a presença. Lembrando que assistir à reunião mensal do nosso comitê é um dos critérios de filiação. Ok? Pode passar, Tainá. Eu gostaria de começar desmistificando o intercâmbio. Quando se pensa em intercâmbio, muita gente já vem com a ideia pronta de algo apenas internacional, em que a pessoa passa alguns meses fora e precisa gastar muito dinheiro. No caso, elas veem o intercâmbio como algo de gente rica. Mas depois dessa reunião, vocês vão perceber que com a IF também dá para fazer intercâmbio dentro do país, contudo ficando mais fácil, simples e barato. Eu gostaria de começar lembrando vocês que o Brasil é um país de tamanho continental e que, entre as suas regiões, apresenta muitas diferenças étnicas, culturais, geográficas, epidemiológicas e por aí vai. E mesmo diante de tudo isso, das distâncias e dos problemas logísticos que surgiram pelo contexto territorial em que a gente está inserido, a IF tem apresentado muito sucesso em estabelecer e manter o nosso programa de intercâmbio nacional. Isso já há mais de 28 anos. A título de comparação, saibam que, a nível global da IFMSA, dos 133 países que constituem a federação, apenas 3 mantêm esse eixo. O nosso é um deles. Algumas pessoas, principalmente no começo, quando ouvem falar em intercâmbio nacional pela primeira vez, costumam criar alguns preconceitos, julgando ele como inferior ao internacional, ou alegando que ele não seria tão enriquecedor. Ah, Caio, com o intercâmbio internacional eu consigo praticar outra língua, consigo fazer aquilo ali. Sobre isso, e já entrando na parte de vantagens de se fazer o intercâmbio nacional, pode passar, Tainá? Basta olhar brevemente pelo lado profissional para ver que não é bem assim. Eu imagino que a maioria aqui queira fazer residência no Brasil e queira continuar atuando como médico aqui no país mesmo. Aí eu pergunto para vocês, será que não seria interessante ter uma chance prévia de conhecer a cidade que vocês planejam ou têm interesse em fazer o intercâmbio? Para fazer residência, para conhecer a dinâmica do centro de saúde, conhecer os outros profissionais com que vocês podem vir a trabalhar, ver como são as pessoas daquele lugar, a maneira como elas tratam você, ou então vocês podem se deparar com aquela clássica situação de estar em dúvida entre 2, 3 especialidades médicas. Não seria muito bom ter a oportunidade de fazer um estágio em uma delas para te ajudar a tomar uma decisão? Se vocês acham que sim, me acompanhem, porque esses são apenas alguns entre vários benefícios que o intercâmbio nacional pela IF pode proporcionar. Outras vantagens que vocês podem encontrar são uma melhora em sua formação médica e na educação, porque se colocando em um ambiente totalmente diferente, com pessoas que não faziam parte do seu ciclo de convívio, vocês terão a chance de aplicar e aprimorar as suas habilidades de comunicação. Também poderão melhorar o seu senso de liderança, que é algo que vai ser cobrado em diversas situações durante os estágios. Outro aspecto muito importante é que, em um intercâmbio, você pode se deparar com situações bem distintas daquela que você vê no dia a dia da sua cidade, do seu contexto de vida.
Os tipos de pacientes que chegam até você serão diferentes. E tudo isso tem muito potencial para enriquecer ainda mais a tão falada visão humanizada, tanto como pessoa, como médico. E reiterando o que eu falei agora há pouco, você com certeza irá experienciar um ganho acadêmico e uma ampliação da rede de contatos, com reflexos diretos nos seus planos para a residência, futuros locais de trabalho e no seu conhecimento a respeito do sistema de saúde de outras realidades regionais. O intercâmbio nacional também é mais um dos instrumentos da IF relacionados à melhora na qualidade de vida, prevenção e integração da comunidade. Então, a gente está junto com os outros comitês permanentes nessa tarefa. O intercâmbio também é um caminho em que é se possível se produzir pesquisa. Já já eu vou explicar isso mais detalhadamente, mas vocês podem até publicar em congressos estudantis, nas revistas científicas da própria IF, nacional e internacionalmente. E, por fim, a gente não pode esquecer que o intercâmbio é uma oportunidade de enriquecimento cultural e de autoconhecimento, porque por ali você vai passar por experiências únicas e que vai levar para o resto da vida. Vai cultivar novas amizades, conhecer pessoas, lugares e paisagens incríveis. E por aí vai. Agora, falando sobre as possibilidades dentro do Programa Nacional de Intercâmbios. Pode passar, Tainá. A IF oferece vagas de intercâmbio nas modalidades clínico-cirúrgico e de pesquisa. Os estágios de clínica de cirurgia abrangem as mais diversas especialidades, quase tudo que vocês imaginarem. E um ponto importante de se ressaltar aqui é que existem preceptores que determinam pré-requisitos para que ele possa aceitar uma pessoa em um estágio. Por exemplo, me interessei por um estágio de ginecologia e obstetrícia, mas o preceptor colocou como um dos requisitos ter passado pelo módulo de GO na faculdade. Então, se eu não passei por essa matéria ainda, não posso fazer esse estágio. Outros fazem exigência com base no semestre mesmo. Tipo, só aceita estudante do quarto, sexto período para cima. Mas o que vocês vão observar na maioria dos casos são preceptores que só vão pedir de você boa vontade e que você estude para os temas que serão mais vistos. Até porque senão você não vai ter um bom aproveitamento do seu estágio. E também que leve alguns materiais, tipo jaleco, pijama cirúrgico, esfigmo, essas coisas. Sobre a produção de pesquisa por meio do intercâmbio, nós vamos ter os estágios dedicados inteiramente a isso, que vão apresentar também uma variedade quanto aos tipos de estudos e temas abordados, mas também há a possibilidade de fazer pesquisa dentro do intercâmbio clínico cirúrgico, e é algo que a gente até tenta estimular vocês a fazerem. Dentro do clínico cirúrgico, a forma mais comum de se fazer pesquisa se dá pelos relatos de experiência. Eu coloquei o conceito aí. Os relatos de experiência são artigos com finalidade de descrever uma experiência vivida que pode contribuir com a construção de conhecimento na área de atuação. Essa vivência é sempre descrita com detalhes e de modo contextualizado. É interessante também abordar tanto os pontos positivos e negativos resultantes dessa sua experiência. O relato de caso pode ser feito, por exemplo, a partir das coisas que você mesmo passou durante o intercâmbio, como as diferenças que você percebeu entre o sistema de saúde daquele local comparado ao seu de origem. Aí se enquadra a dinâmica hospitalar, demandas sociais da população, prevalência de patologias, diferenças no cuidado de saúde, diferença sociocultural, enfim. Ou então, pode de repente surgir para você lá no hospital um daqueles casos únicos e exemplares da literatura médica. E seria praticamente um desperdício não abordar ou relatar aquilo de uma forma mais aprofundada, né? É claro que para esse último caso, você iria precisar da permissão e da ajuda do seu preceptor. O relato de experiência também é muito bom para o intercâmbio, porque ele tem uma alta capacidade de cativar e estimular outras pessoas a também participarem do intercâmbio. Vamos supor que tem uma pessoa lá no congresso, ou então lendo uma revista, e de repente ela vê lá o seu relato. Se ela gostar, ela vai falar, pô, que bacana, também quero fazer isso. Pode passar, Tainá. Sobre a duração do intercâmbio. A IF vai oferecer vagas com períodos de 2, 3 ou 4 semanas. Quando chegar a época de você selecionar lá o estágio, vocês vão ver as vagas ofertadas e o tempo de duração delas, conforme a disponibilidade do preceptor. Aí, se vocês virem lá uma vaga de 2 semanas, o estágio será apenas de 2 semanas. Se vocês virem uma de 4 semanas, significa que o estágio pode durar, de fato, as 4 semanas, mas também fica subentendido que o preceptor aceita estágios de 2 e 3 semanas. Se você preferir isso, basta especificar, né? E lembrando que, normalmente, quanto menor a duração do intercâmbio, menor vai ser a carga horária que vai aparecer lá no seu certificado. Uma dúvida bastante comum é se a faculdade cobre ou justifica as faltas pelo motivo do estudante estar fazendo o intercâmbio. E, bom, isso vai depender do regimento interno de cada faculdade. Tem umas que sim, outras não.
No nosso caso, a OPA não justifica, mas não se desesperem. Basta ficar inteirado do calendário da faculdade, ver quais são os meses de férias, qualquer dúvida conversa com a gente. Aí é só escolher uma vaga para esse período de recesso e aproveitar o seu estágio, né? Pode passar. Sobre as programações, já na cidade do estágio. É uma questão bem interessante, que os times locais de intercâmbio, eles costumam fazer um acolhimento dos intercambistas. São os chamados social programs, apelidados carinhosamente de social. Então, chegando na cidade, é claro que vocês vão ficar largados, desamparados, somente indo da casa para o local de estágio, do local de estágio para casa. Quando vocês tiverem a folguinha no meio da semana, ou no final de semana, é claro que vocês vão sair para conhecer lugares, conhecer os demais alunos do comitê. É uma experiência bem bacana e, sinceramente, um dos melhores momentos do intercâmbio. Na foto da esquerda, que vocês podem ver, foi uma recepção que a gente fez para o Daniel, esse que está agachado, ele é da UEA, e na da direita é a Mariana, se não me engano, ela é da universidade, de uma universidade lá de São Paulo. E é lógico que a gente levou os dois lá para o Alter do Chão, acompanhado de uma galera daqui da faculdade. Alguns comitês também podem fazer o Upon Arrival Training, que traduzido seria algo como treinamento na chegada, que é basicamente uma série de reuniões entre os intercambistas e as pessoas do comitê local, onde vai acontecer o primeiro contato, né? Aí, várias coisas importantes podem ser abordadas, como os aspectos sobre a cidade. Aí ele vai ensinar onde que fica o supermercado, farmácia, restaurantes, pontos turísticos, esse tipo de coisa, além de te dar informações sobre o local onde o intercambista vai estagiar. No primeiro dia de intercâmbio, os slones também podem lhe acompanhar até o local de estágio. Aí vai te apresentar para os outros alunos e para os funcionários, né? É no treinamento também que pode ocorrer a integração do incoming com o restante do comitê, principalmente com os comitês permanentes de atividade. No caso, os COF, os CORA, os CORP e os COME. É bem bacana. Pode ir, Tânia. Boa noite, gente. Eu sou a Tainá. O Caio já falou bastante, né? Perfeita a fala dele. Então, me interessei, vi todas as vantagens. E agora, como é que eu faço? A primeira etapa que a gente vai passar para vocês é que a gente tem um ambiente especializado em tratar de todos esses assuntos relacionados ao intercâmbio. E nesse caso aqui, a gente tem o site, que é o Exchange, que é o Sistema Online de Intercâmbios. Então, se você tem interesse, o primeiro passo é fazer o cadastro nesse site do Exchange. E aqui ele vai pedir para você dados simples, como, por exemplo, o comitê local, que no nosso caso aqui é o EPA Santarém, e outros dados como nome, CPF, e-mail, usuário, senha, e a confirmação através do e-mail, que vai ser através do link que eles vão te enviar por esse e-mail aqui que você cadastrou. Então, nessa plataforma aqui, tudo que você precisar fazer, todos os documentos que você precisa anexar, as cartas que você vai precisar enviar, por exemplo, que eu vou citar daqui a pouco, tudo você vai fazer através desse site aqui. E tratando um pouco sobre o que precisa, assim, essa parte burocrática, inicialmente pode parecer muita coisa, mas não é não. O que vocês vão precisar preencher vão ser 4 tipos de documentos, que aqui eu coloquei para simplificar como 4 fichas. Então, todos os contatos e transações que a gente vai ter entre aqui, a gente que nós somos os lones aqui, que vai ser eu, Letícia e o Caio, e a gente vai fazer esse contato com o lone do local que você deseja ir e também com o preceptor desse local que você quer ir. A primeira etapa vai ser preencher a ficha 1. Nessa ficha 1 é como se fosse a sua apresentação. Você vai colocar os dados pessoais, nome, RG, CPF, o local que você estuda e também fazer a comprovação desse local que você estuda, como, por exemplo, anexar um comprovante de vínculo aqui com a UEPA para comprovar que você realmente é desse comitê. Um outro quesito dentro dessa ficha 1 também é você comprovar através de um anexo com frente e verso do seu RG. Essa parte aqui é só de preenchimento de dados pessoais mesmo e de comprovação desse vínculo com a instituição. Então, ok, depois que você preencheu essa ficha 1, você já vai passar para a ficha 2. Nesse caso, a ficha 2 tem bastante coisa importante nela, porque ela vai envolver, primeiro, os critérios de pontuação.
Daqui a pouco eu vou pontuar quais são esses critérios de pontuação, mas antes, por que eles são importantes? Porque, por exemplo, o edital abre e vai ser como se fosse um vestibular mesmo. Quando a pessoa tem uma pontuação maior, ela adquire aquela vaga. E nessa ficha 2 também está relacionada com a hospedagem, que a Letícia vai especificar daqui a pouco também. Ok, eu vi qual é a minha pontuação, que local eu estou, onde eu vou ficar, tudo certo, passo para a ficha 3. Nessa ficha 3, ela vai envolver quais são as opções de intercâmbio, ou seja, eu quero fazer neuro em local tal, do período tal, do mês de julho, e na data especificada que eu coloquei. É nessa ficha 3 que você vai fazer todas essas especificações e mostrar para a gente qual é essa opção de intercâmbio que você está escolhendo. E, por fim, para comprovar todas essas documentações, você vai assinar, digamos assim, o documento mais importante aqui dentro do intercâmbio, que é como se fosse um edital, que a gente chama, vocês vão ouvir a gente falando bastante sobre ele, que é um instrumento bilateral de interesse, que é como se fosse um contrato que você está fazendo com a IFMSA Brasil. E, além disso, também você vai precisar da nossa assinatura, no caso pode ser ou minha, ou da Letícia, ou do Caio, e também de assinatura de 2 testemunhas para comprovar de que tudo aquilo que a gente está colocando aqui nessas documentações que está tudo certo. Depois de preencher essas 4 fichas, a gente também tem uma parte importante, que é a parte final, que vão ser as cartas de aceitação e de confirmação, que aqui, no caso, é só para especificar quem é que vai te receber no local, o nome do preceptor, em que local você vai ficar, o CRM dele, qual é o hospital, o endereço, cidade e esse tipo de informação. Além disso, também, a gente vai ter que especificar qual é o local que você vai ficar e quem é que vai te fornecer essa hospedagem e essa alimentação, além de dados usuais, como, por exemplo, o telefone e e-mail dessa pessoa que vai te receber lá. Além disso, o último documento que você vai ter que entregar para a gente vai ser essa carta de confirmação. Nessa carta de confirmação, você vai estar dizendo que aqui já está tudo ok, e, por exemplo, se você for de avião para o local que você escolheu ir, você vai ter que dizer qual é o número do seu voo, qual horário sai esse voo, qual horário ele chega. Se for de ônibus, da mesma forma, de carro também, além dessas outras informações usuais de nome, endereço e tudo mais. Aí, ok. Daqueles critérios que eu falei lá na ficha 2, os critérios de classificação. Como eu sei quantos pontos eu tenho? Primeiro, começa pelo período que aquele aluno está. Por exemplo, se o aluno está no internato, ele já pontua mais do que um aluno que ainda está no ciclo básico. Aqui a gente vê a diferença de um aluno do internato de 20 pontos e do aluno do ciclo básico de 5. Além disso, existem várias atividades também que pontuam, como, por exemplo, a monitoria, trabalho científico relacionado ao IF, trabalho de extensão, qualquer participação na IFMSA Brasil, e aqui no caso, como a gente pode ver, fazer parte da IF pontua bastante, e isso depende também desse tempo que a gente está atuando dentro da IF, e todas essas classificações de atividades extras, como monitoria, por exemplo, dependem bastante de quantas horas você está relacionado com aquela atividade. Por exemplo, outra parte importante é a participação de liga e a carga horária que você ficou em determinada liga. Além disso, também é importante verificar se aquela liga que você participa tem alguma associação, isso se ela está vinculada a alguma associação, como a ABLAM, por exemplo, e ela já vai pontuar um pouquinho mais aqui também, como aqui, por exemplo, a gente vê que estar vinculada já tem um ponto a mais. E continuando aqui nesses critérios de classificação,
a gente vem para os eventos relacionados à IF, ou seja, tudo aquilo que a gente propõe para vocês, tanto como participantes, como coordenador, como organização, também fazem parte desses critérios de pontuação. E, por último, a gente tem os tipos de hospedagem. Nesse tipo de hospedagem, tudo vai depender. Por exemplo, se eu tenho uma disponibilidade maior para receber alguém durante o ano inteiro, durante os 12 meses, eu já pontuo 60 pontos. Agora, se uma pessoa tem, aqui como um exemplo, 6 meses, ela já pontua 30. Então, tudo depende dessa nossa disponibilidade, dessa nossa carga horária. Outros critérios também estão relacionados, por exemplo, à hospedagem sem restrição. Se eu aceito receber homens, eu já tenho uma pontuação a mais do que se eu não quisesse receber. Mas não tem problema nenhum se não quiser receber, só que se alguém se dispor, ela também vai ser acrescida de alguma pontuação. E também os comitês, no caso, essa última linha aqui, comitê local com disponibilidade para receber em julho, dezembro ou janeiro, toda o EPA Santarém pontuaria se nós colocássemos dessa forma. Então, isso daqui já está relacionado com o tipo de declaração de vaga que nós faremos. Então, esses critérios de classificação, a gente elaborou uma tabela no Excel, e se vocês tiverem interesse, vocês podem procurar qualquer um de nós, a gente pode estar fazendo essa simulação de pontuação para vocês, para ver tudo certinho já, e preparando para ver o que pode pontuar mais para determinada vaga que você quer. Aí tudo isso a gente vai conversando e vai passar para vocês esses critérios de pontuação. Agora a gente vai dar continuidade. Bom, gente, eu sou a Letícia, também sou uma das diretoras e eu vou dar continuidade. Bom, quando você quiser participar do intercâmbio, tem alguns pré-requisitos que já foram também citados pela Tainá e pelo Caio. Alguns pré-requisitos para inscrição seria ser um estudante de medicina matriculado em um campus que seja comitê pleno da FMSA. Para sorte de vocês, a nossa IF da UEPA Santarém é um comitê pleno, porque nem todas as FMSAs têm comitê pleno, e apenas os comitês plenos que fazem esse intercâmbio. Além disso, vocês também têm que ler o regulamento geral dos programas de intercâmbio. É bom saber essas coisas, para caso de algum problema, vocês saibam como agir e tudo mais, apesar de ter a gente também aqui para ajudar em qualquer problema, é claro. Está de acordo com os pré-requisitos, a gente vai mostrar mais adiante esses pré-requisitos, como o Caio muito bem já citou também, são os pré-requisitos do próprio preceptor, que aí pode ser semestre, pode ser se você viu alguma matéria, essas coisas. Reunir os documentos necessários, que são justamente os documentos que a Tainá já citou, que precisam ter CPF, de acordo com o que eles pedem também, de acordo com cada uma das fichas, se cadastrar e finalizar sua inscrição no site do intercâmbio, que isso não é com a gente, é justamente com o site nacional, que é o que a Tainá já mostrou para vocês, que é o Exchange. Realizar o pagamento, eu vou mostrar mais adiante que tem 2 pagamentos, tem a taxa 1 e a taxa 2, e preencher e assinar o instrumento bilateral particular de interesse, que é justamente também que eu vou falar mais na frente, mas tem várias formas de hospedagem, bilateral, unilateral, que vocês vão entender melhor mais na frente. Pode passar, amiga. Como funciona esse pagamento que eu disse? Como eu falei, tem 2 taxas, tem a taxa 1 e a taxa 2. A taxa 1 é como funciona como se fosse antes de você saber se está classificado, digamos assim, para viajar. É como se fosse um pedido para viajar. Essa taxa é de R$90 e ela vai ser paga de acordo com o dia que a gente vai divulgar também. É importante lembrar que essa taxa ela não é reembolsável, porque justamente é como... Vamos pensar como se fosse mais ou menos o Enem. É como se você está pagando para participar daquilo, para concorrer com aquilo. Você vai concorrer de tentar esses intercâmbios. Lembrando que quando tem o PIN, você tem direito a até 10 locais, digamos assim, 10 hospitais para você concorrer. E funciona como se fosse o SISU. Como seria? Tem a primeira opção, tem a segunda opção, a terceira opção, até a 10ª. E você vai colocando desde a sua primeira até a 10ª. Finge que você não passou na primeira, mas foi classificado na segunda. É nessa segunda que você vai ficar, entendeu? Funciona de acordo com a classificação que você demonstrou interesse.
A taxa 2 já é a taxa quando você já é classificado, você já foi, digamos, aprovado para fazer aquele intercâmbio. E é uma taxa de R$ 210. Essa taxa também vai ser paga de acordo com os dias que a gente vai divulgar nos grupos, nas redes sociais, e ela tem alguns critérios que podem ser reembolsáveis sim. Mas antes de falar dos critérios, poxa, bora pensar. Você vai viajar para Porto Alegre, para São Paulo, para, enfim, hospitais muito interessantes, pagando apenas R$ 300. Isso que é o bom da IF, porque é um valor bem baixo, digamos assim, para você conseguir fazer vários conhecimentos de vários hospitais, entendeu? Pode passar, amiga. Como eu disse, a taxa 2, só aceitar aqui. Como eu disse, a taxa 2, ela pode ser reembolsável em alguns casos. Quais seriam esses casos? A carta de aceitação. A Tainá já citou que seria essa carta de aceitação. Essa carta de aceitação, geralmente, ela tem que chegar até 8 semanas antes de você fazer a viagem para um determinado local que você quer. Se não chegar até 15 dias após esse prazo, que são 8 semanas, você tem direito a esse reembolso. Mas, para lembrar que é bem difícil de acontecer isso, geralmente chega até bem antes. E esse reembolso, geralmente, é de 95%. Outros motivos também relevantes que tem esse reembolso seria, por exemplo, óbito na família, parentesco de primeiro grau, óbito do próprio interessado, doenças que incapacitam o próprio interessado de realizar aquilo, e outros motivos que você pode conversar conosco e a gente repassar para a diretoria nacional e assim verificar se realmente tem como ter esse reembolso. Também é no valor de 95% do valor que foi pago. Geralmente não tem o 100%, por quê? Porque esses pagamentos são feitos tanto por boleto ou por cartão. E essa transição do boleto e do cartão feita com o banco é no valor de 5% do valor. Então, esse valor de 5% nunca é reembolsável, por isso não vem 100%. Além disso, você pode também cancelar por algum motivo que você quer cancelar seu intercâmbio. Se você cancelar antes de 6 meses, esse intercâmbio, você vai receber de volta 50% da taxa 2, que é aquela taxa que eu falei de R$ 210. Se você cancelar entre 4 a 5 meses, você vai receber 30% dessa segunda taxa. E se for menos de 4 meses, não vai ser reembolsável, porque tem toda uma logística que já foi feita, que não tem como retornar. E como você faz se realmente quiser esse reembolso? Eu falo com a Letícia, com a Tainá, com o Caio? Não, isso não funciona com a gente, isso já é nível nacional. Então, você vai preencher uma declaração de desistência e solicitar esse reembolso, e aí você conversa com a gente fala como você vai encaminhar, que você vai enviar para a Diretoria Nacional do Intercâmbio, que é lá que eles vão verificar se realmente pode haver esse reembolso. Pode passar, amiga. Como é que funcionam as hospedagens, como eu disse anteriormente? Tem 4 tipos de hospedagem. A bilateral, a própria unilateral e a unilateral. Falando que a bilateral ela é como se fosse a melhor escolha. Por quê? Porque é a preferida da IF. Porque justamente é o que a IF preza, né? Que é justamente essa troca de interesses, troca de conhecimentos. Então, a bilateral, ela é a única que ela é válida nas primeiras etapas, ou seja, assim que demonstrou interesse, naquelas 10 primeiras classificações que você pode escolher para ter, ela é a única que você pode usar. Se você quiser, ou uma das outras que eu vou explicar ainda, a própria unilateral ou unilateral, você não pode fazer. Por quê? Porque essas outras, junto com a bilateral, elas são válidas para as vagas remanescentes. Essas vagas remanescentes, para explicar um pouquinho para vocês, funciona assim. Geralmente, depois do primeiro PIN, que é aquele primeiro que vê com todas as informações que precisa, que você vai declarar os 10 lugares que você, digamos, quer ir, vai ter as vagas remanescentes. Finge que, por exemplo, a PUC deu 5 vagas. Só que dessas 5 vagas que a PUC ofertou, só 2 foram preenchidas. Então, ficaram 3 para a vaga remanescente. Se ficou 3 para a vaga remanescente, essas 3 vão voltar e vão ser disponibilizadas para todo mundo. Essa vaga remanescente funciona assim. Não importa se o Caio tem 100 pontos e eu tenho 80. O que importa é quem chegar primeiro. Essa vaga remanescente não importa aquela pontuação que a Tainá mostrou para vocês. É quem demonstrar primeiro interesse fica com a vaga remanescente. E essa vaga remanescente só vale uma vaga. Enquanto o primeiro PIN, você pode escolher 10 opções, nessa só pode escolher uma, e é quem chegar primeiro. E, justamente, a bilateral é quem você vai para casa de alguém, recebe alguém na sua casa também.
A própria é quando, por exemplo, eu quero ir para Fortaleza. Eu tenho família em Fortaleza, mas eu quero ficar na casa dos meus parentes. Mas eu também posso receber alguém na minha casa aqui em Santarém. Essa é a própria. Você não quer ficar na casa de ninguém, mas você pode receber alguém na sua casa. A própria unilateral, ela já funciona assim. É quando você quer ir para casa não quer ir para casa de ninguém e não quer receber ninguém na sua casa. Ou seja, você não quer receber ninguém aqui, mas também não quer ir para casa de ninguém. Essa é a própria unilateral. E a unilateral é quando você quer, por exemplo, ir para outro local e ficar na casa de alguém, mas não quer receber ninguém aqui na sua casa. Lembrando que essas duas últimas, que é a própria unilateral e a unilateral, além delas serem mais caras, ou, por exemplo, enquanto as outras lá são R$210,90, essa é R$300. Poxa, Letícia, mas por que é mais caro se eu vou, digamos assim, gastar menos? Não vou estar usando coisas da minha família, dos meus amigos, do meu próprio, sei lá. Porque justamente o que a IF preza, essa bilateralidade, essa troca de conhecimentos, tudo isso. Então, você está meio que indo de contra. Por isso, essas próprias vagas, que são bilaterais próprias e a unilateral, nem sempre são aceitas tão facilmente, digamos assim. Você vai ter que explicar o porquê você quer essa vaga. Por exemplo, assim, eu não posso receber ninguém na minha casa, porque a minha avó tem Alzheimer, não tem como, por algum motivo, você tem um motivo plausível para querer essas vagas, entendeu? Esse tipo de hospedagem, no caso. É isso, pode passar, amiga. Tá, e como funciona todo o período de intercâmbio, né? Primeiro, você vai ser classificado e você vai receber a confirmação desse pagamento, que é a taxa 1, que é aquela de R$90 que eu falei, que não é reembolsável em nenhuma ocasião. Depois, você vai preencher o formulário de aplicação, que a Tainá também já mostrou. Depois, com o máximo de 8 semanas, você vai receber a carta de aceite, que foi aquela que eu falei, que só se essa carta atrasada 15 dias depois dessas 8 semanas, que você vai ser reembolsável. Mas é muito difícil acontecer isso. A terceira etapa é essa, receber a carta de aceite. Depois você vai pagar a taxa de novo, que seria a taxa 2, que é quando você já é classificado. E depois você vai assinar um instrumento bilateral de interesse, que é justamente você aceitar receber alguém na sua casa e ir para a casa de alguém. Lembrando desse documento bilateral, que eu esqueci de comentar antes, quando você faz a hospedagem bilateral, você tem direito, além da hospedagem que a pessoa vai lhe dar, você tem direito a 2 refeições no dia. Pode ser tanto almoço quanto janta, pode ser almoço ou janta, pode ser café da manhã e almoço, tanto faz. Mas o importante tem que ser 2 refeições. Letícia, mas eu não posso ficar fazendo almoço para a pessoa. Não está preso a isso, digamos assim. Você pode dar dinheiro para a pessoa almoçar, você só tem que garantir para a pessoa que ela tenha 2 refeições. Porque assim como você vai ganhar 2 refeições quando você for, você tem que dar 2 refeições aqui também, tá certo? E depois disso, tá tudo certo para viajar. É isso, gente. Facilitar. Então, ok. Eu fiz o meu cadastro no Exchange, abri o edital, como é que vai aparecer para mim? Aí aqui a gente selecionou 3 exemplos para mostrar para vocês. Eu quero fazer clínica médica na UFC lá no Ceará. Aqui ele vai mostrar quais são os meses disponíveis. Aqui, por exemplo, nesse caso, está mostrando junho, julho, agosto, setembro e outubro, com uma duração de 4 semanas, e cada uma delas tinha 4 vagas. E aí mostra a rotina aqui de segunda a sexta, a carga horária, o que precisa. Isso daqui já vai ser uma exigência do preceptor que vai te receber lá, e aqui ele pede estetoscópio, jaleco e paramentação pessoal. E quem é que vai poder se candidatar a essa vaga? Aqui é uma parte bem importante, os pré-requisitos, como o Caio citou antes. Nesse caso aqui, são acadêmicos a partir do 8º semestre. Aí, ok, mais um exemplo. Na universidade, na Faculdade Santa Marcelina, lá em São Paulo. Fazer ortopedia, e aqui tem toda a rotina. Segunda, centro cirúrgico, à tarde, ambulatório, quarta, ambulatório de trauma, e assim por diante. Aqui, da mesma forma, quais são os meses disponíveis, qual é a duração e a quantidade de vagas. Por exemplo, se o edital abriu, e aqui é uma faculdade concorrida e só tem uma vaga. Então, aqui provavelmente vai ser preenchido com esses critérios de pontuação. E, nesse caso, os pré-requisitos são
já ter cursado a disciplina de técnica cirúrgica. A isso daqui, se tiver qualquer dúvida, se tiver uma diferença de grade curricular com a nossa faculdade, a gente entra em contato com a pessoa responsável lá, que no caso, como se fosse nós três, um dos representantes, para poder tirar suas dúvidas e você saber se está realmente tudo ok para você fazer esse preenchimento da vaga nesse local. E aí, digamos que eu sou calouro, não tenho nenhuma pontuação ainda, mas eu queria muito fazer, ter essa oportunidade também, não tem problema. Como a Letícia falou, depois que abre esse primeiro edital, vão abrir outros editais com essas vagas remanescentes, aproximadamente 3 ou 4 editais por ano, e a gente vai sempre estar fazendo essa informação para vocês de quando é que abre, qual é o dia de inscrição, quando termina, quando sai o resultado e tudo mais. Então, eu sou calouro, mas queria fazer aqui, por exemplo, cirurgia pediátrica na PUC Campinas. Eu não preciso de nenhum requisito para poder fazer. Então, qualquer pessoa aqui poderia se inscrever nessa vaga e, se tivesse tudo ok com a documentação, tudo que a gente falou anteriormente, enviar tudo no prazo certinho, tá ok, a pessoa consegue adquirir essa vaga aqui. Eu acredito que tenha ficado mais visível dessa forma, porque é dessa forma que vocês vão visualizar também lá no Exchange, quando vocês forem fazer essa inscrição. Então, no caso, a gente dá todas as informações para vocês, tira todas as dúvidas, mas na hora de fazer a inscrição, o próprio aluno entra lá na plataforma e vai preenchendo de acordo com o que a gente citou aqui na reunião. Muito obrigada, gente, pela atenção de todo mundo. Agora a gente vai tirar as dúvidas, responder as perguntas aqui do chat. Aí eu vou tirar aqui minha tela para poder ver aqui. Podem ir mandando mais dúvidas, mas a primeira que eu vi aqui no chat foi: a gente se cadastra no Exchange somente quando a gente já estiver pensando no intercâmbio, ou pode se cadastrar e deixar lá registrado em espera? Bom, você pode fazer o seu cadastro na plataforma quando você quiser, só que as coisas que vão estar disponíveis lá vão aparecer somente no período de inscrição, mas não tem nenhum problema se você já quiser agora mesmo criar o cadastro lá, tudo bem? A próxima foi: esses 5 pontos em atividade seria por atividade ou por ano, como é a pontuação de liga? É diferente, sim. A pontuação de liga é anual, como você mesmo falou. Aí as atividades são por cada atividade que você realiza. Então, se eu fiz 4 atividades no ano, eu vou receber 20 pontos, né? Outra pergunta: os critérios que contarão são referentes ao ato da inscrição ou à data do intercâmbio? Bom, você vai obter a pontuação mediante a comprovação de que você fez aquilo. Isso você tem que entregar nos documentos se não me engano, da ficha 3. Então, é ainda no processo de inscrição. Tem uma pontuação mínima para conseguir intercâmbio, ou a gente só compete com quem estiver tendo a vaga também? Alguma das meninas quer responder essa? Pois é aquilo que eu falei aqui por último, são as vagas remanescentes. Então, nesse caso das vagas remanescentes, não tem nenhuma pontuação mínima. Aí a gente vai avisar, por exemplo, assim, dia 30 de janeiro vai abrir a inscrição. Aí a gente vai falar para vocês toda a documentação que vocês têm que deixar tudo certinho, já pré-pronto, para não perder tempo com essa documentação, e sempre tem um horário específico para abrir. Então, se for abrir dia 30, às 8 da noite, aí você vai no site, 8 da noite, e conseguir realizar a lição 8 horas, e você consegue a vaga. E se alguém chegou 5 minutos depois, ela já perdeu, porque você foi a primeira pessoa que solicitou aquela vaga. É dessa forma que funciona, por quem se inscreve primeiro mesmo. Ok. A próxima pergunta que eu vi aqui no chat foi: a gente ganha mais pontos se tiver 2 endereços para receber os coleguinhas? Não. No caso, você pode obter pontuação extra por declarar receber outros intercambistas em
em outros períodos do ano, né? Aí já foi explicado pela Letícia, mas se você tem mais de uma residência, não ganha por isso aqui. Por exemplo, só um detalhe, que aquilo que eu falei, né? Por exemplo, se eu posso receber alguém nos períodos de férias, janeiro, julho, dezembro, eu já tenho essa pontuação a mais. Aí isso está tudo dentro daqueles critérios, a gente vai passar tudo para vocês, e são coisas assim que é de escolha mesmo da pessoa de ouvir de colocar essa parte, essa pontuação a mais. Aqui o Sábio fez a pergunta: como está a situação atual? A UEPA já está regularizada para participar do intercâmbio? Bom, a nossa faculdade, o nosso comitê está correndo com a faculdade para terminar de acertar alguns pontos, mas a gente está quase completando isso. Então, para o próximo PIN, o PIN 21-22, que já vai abrir as inscrições no final de maio e vai até o final de junho, muito provavelmente vai estar tudo certo para vocês participarem, ok? Só um detalhe também, inclusive pela nossa própria situação epidemiológica aqui. Então, quando a gente vai fazer essa declaração de vagas, para a gente receber alguém, a gente também tem que estar disposto a receber, quando a gente vai enviar alguém, a gente tem que estar disposto a receber alguém aqui. Então, com essa instabilidade, né, relacionada ao Covid, então, agora a gente ainda não tem essa possibilidade de receber alguém. Então, por esse motivo, também, nós não podemos enviar ninguém atualmente. Perguntaram também da pontuação, né, se é cumulativa ou não. Bom, cada PIN é dependente um do outro, não vai se acumulando, digamos assim. Até porque, por exemplo, cada semestre tem uma pontuação. Finge que você está no clínico agora, uma pontuação diferente do que está no básico. Então, você vai adequar de acordo com cada ano, cada PIN. O Alexandre aqui perguntou se o edital do PIN 2021 tem data já. Já sim, nós temos já um calendário todo montado, com períodos de inscrição, os resultados e até a questão da divulgação das vagas remanescentes. Se vocês quiserem, a gente pode encaminhar para vocês depois. Inclusive, no Forms que vocês vão preencher já, lá no final tem um link que vai redirecionar vocês para um grupo do WhatsApp nosso. Aí lá a gente pode mandar mais informações para vocês aqui. Entrem, gente, mesmo que vocês não tiverem certeza ainda que querem, mas para tirar todas as dúvidas mesmo, vai ser um canal mais fácil para a gente passar todas as informações para vocês, inclusive dizer, vai abrir a previsão de receber, de abrir as vagas em tal mês, tal dia e tudo mais. A Renata manda o link do nosso grupo aqui no chat. Deixa eu pegar aqui. A Brenda que perguntou também da refeição, né? Não sei se responderam ali rápido aqui. O que importa é ser 2 refeições, não importa qual se é café da manhã, almoço, jantar, mas tem que ser 2. Mais alguma pergunta, gente? Bom, aparentemente não, né? Opa. Essas refeições são pré-acordadas. Isso quem escolhe é o próprio intercambista. No caso, ele que vai te falar quais ele vai querer. Aí você vai ter a opção de fazer a refeição para ele, ou então você pode simplesmente dar o dinheiro para ele conseguir a refeição. Ok? Você tem essas opções. Mas ele que decide quais ele vai querer. Isso geralmente é conversado. Mas, por exemplo, tem que ser um valor, se você for querer dar o dinheiro, é um valor que realmente dê para as 2 refeições diárias, entendeu? Não se preocupem com isso, porque a gente sempre vai estar em contato com o representante de lá também. Qualquer sinal de problema, a gente já resolve logo e ninguém vai ter nenhuma intercorrência, não. Vai ficar tudo certinho. Gisela perguntou se ele quiser um hambúrguer do Vulcão. Sacanagem, o cara tem que ter bom senso também.
Vai pedir o combo com batata frita, um hambúrguer e o refri, aí também não. Quer dizer, mas se vai que você tem condições, né? Aí você pode ceder para ele, né? Então, gente, alguma pergunta a mais? A Amanda perguntou se a passagem entre os lados são garantidos pela IF. Não, a passagem aérea e os outros gastos extras são responsabilidades do próprio intercambista, ok? No caso, a gente só vai garantir realmente a sua moradia e essas 2 refeições diárias durante o período do intercâmbio, ok? É justamente por isso que aquela carta de aceitação, digamos, ela é enviada 8 semanas antes, que é justamente porque se você quiser um local mais distante, você tem que se planejar para comprar essa passagem aérea. Uma pessoa veio aqui no meu PV e perguntou se precisa ser filiado da IFMSA para participar do intercâmbio. Não, basta ser um estudante de medicina de uma faculdade que tem comitê pleno da IFMSA. Você não precisa ser um coordenador local diretor para participar, ok? Ou seja, todos habilitados. Então, gente, muito obrigada pela participação de todo mundo, bastante gente aqui. Aí fiquem atentos lá no link do WhatsApp, a gente vai estar enviando também nos grupos da IF, para vocês poderem entrar. Boa noite a todos, muito obrigada. Tchau, gente, muito obrigada pela atenção. Boa noite, tchau. Obrigado. Não esqueçam de parar a gravação. Uhum. Para aí, Caio. Tchau. Tchau.